Quando o Palmeiras enfrentou a Jacuipense no Allianz Parque, após a vitória de 3-0, eu ainda tinha falado num vídeo que eu fiz. O jogo de volta vai ser só um jogo protocolar. Seria até melhor para Jacuipense esse jogo ter acontecido aí WO, seria melhor para eles, não tinha tomado sacolada. E é isso que a torcida espera e cobra quando o Palmeiras pega um time igual a Jacuipense. É fazer o que fez hoje, uma partida segura. Não sofreu em nenhum momento. No final do jogo ali, sofreu um gol, mas o jogo todo só deu o Palmeiras o tempo todo. O Palmeiras ficou o tempo todo no ataque. E é isso que o Palmeiras tem que fazer quando pega um time desse nível. Investimento que tem, estrutura que tem, é isso que a torcida cobra. E foi o que aconteceu hoje. O jogo hoje foi excelente, totalmente nas mãos do Palmeiras e ganhou sem nenhum susto. Um jogo totalmente protocolar. Vamos fazer uma análise aí do jogo. Acabou o Palmeiras 4 e Jacuipense 1. Falar um pouco aí do que aconteceu, trazer alguns pontos da partida. Mas antes de começar a falar aí sobre a partida, eu peço para você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. O canal falta apenas 12 inscritos, tá chegando a 300 inscritos o canal e falta apenas 12, então ajuda a bater essa meta aí. É importante você deixar a sua inscrição, o like, compartilhar e comentem aí o que acharam da partida. Ajude o canal a bater a meta, falta pouquinho para sair de 288 e passar dos 300, beleza? Então ajuda aí o canal a bater essa meta, que falta pouquinho. Sobre a partida, o Palmeiras hoje fez uma partida excelente, alguns pontos para ser elogiado, alguns que assim particularmente não gostei de alguns jogadores, mas a partida no geral o Palmeiras fez uma partida totalmente segura. Isso daí já era o esperado. Realmente hoje seria um jogo treino. Se colocasse o sub-17 hoje, ganharia fácil, tanto que o segundo tempo, com todas as substituições, ficou entre aspas todo o time sub-20 do Palmeiras ali. E o Palmeiras ganhou sem sustos, atacou o jogo todo. Se você pegar, tirando ali tipo os últimos 15 minutos, o jogo todo ficou da metade do campo do Palmeiras e o Palmeiras atacando. A câmera nem mostrava tipo o outro lado do campo da defesa do Palmeiras. O Marcelo Lomba nem apareceu na televisão hoje. E era isso, é o que a torcida cobra. Quando pega um time desse, quando pegou o Remo, o Santos na situação que tá, era para ter feito isso, ganhar sem sustos. É isso que a torcida cobra. Hoje o melhor em campo, sem sombra de dúvidas, foi o Felipe Anderson. Fez gol, deu 2 passes, ele jogou muito, mas é aquilo, é o que eu trago aqui. Ele tá 2 anos no Palmeiras, 2 anos. E a única partida que ele foi o melhor em campo foi hoje. Para mim isso é pouco. E outra, Jacuipense não é um parâmetro. O jogo foi bom, totalmente controlado pelo Palmeiras, mas não é parâmetro. Não pode falar que agora ele merece uma chance no time titular, que não sei o que, o Palmeiras ganhou um jogador. Não é. Ele tá 2 anos no Palmeiras e hoje foi o único jogo em 2 anos que ele foi o melhor em campo. Aí no próximo jogo ele entra em campo, ele entra morto. Então, para mim, não vai mudar em nada o que eu penso sobre ele. O parâmetro não é a Jacuipense. Tem que ver quando ele entrar contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, contra os times que é clássico. Então esse é o parâmetro. Ele jogou bem hoje? Jogou o melhor em campo, mas só que não vai ser o parâmetro. Mesma coisa, hoje, no primeiro jogo eu já falei, esse tipo de time é para consagrar os bagres. E quem foram os melhores em campo hoje? Que destacou? Maurício fez gol, Felipe Anderson fez gol, Luigi fez gol. É para consagrar esses caras. É para consagrar esses caras, esse tipo de jogo. E foram os jogadores que se destacou. Agora também tem que chamar atenção, fazer um alerta que mesmo pegando esse time horroroso, tem jogador que não consegue se destacar. É incrível isso. O Kelvin hoje, totalmente apagado no jogo. O Jefité, horroroso. Horroroso. O Palmeiras com todo o jogo na mão, ele não conseguiu dar um chute, não conseguia ir para a linha de fundo contra Jacuipense. Imagine quando tiver um time mais forte e ele jogar. Se contra a Jacuipense esses 2 laterais não conseguiram fazer nada, o Palmeiras tem uma deficiência absurda nas laterais. Tem que já estudar 2 laterais aí. Apesar que a lateral esquerda, o Piquerez e o Arthur vai dar conta. É mais o lateral direito. Mas o Jefité e o Kelvin hoje não conseguiu se destacar. Outro cara para mim também, que não foi bem e não vai bem quando entra, é o Luigi.
O Luigi, em 2 jogos contra a Jacuipense, time de Série D, ele precisou de um pênalti para fazer um gol na Jacuipense. Durante um jogo normal ele não conseguiu fazer um gol. Eu vou falar uma coisa aqui que de todos os jogadores da base que eu lembro do Palmeiras, que o Palmeiras revelou, de todos que eu lembro, mano, o Luigi é o pior jogador da base do Palmeiras, velho. Eu não sei se vocês aí vão lembrar daquele tal de Vinícius, um atacante. Ele subiu, acho que, pro time profissional com 16 anos. Ele jogava lá em 2013, eu acho, 2012. Mano, nem aquele cara, aquele atacante que era horroroso, ele é melhor que o Luigi, porque ele fazia vários gols naquela época lá no Palmeiras ainda. Ele subiu e fazia um monte de gol. Esse Luigi é o pior jogador que o Palmeiras já revelou, que eu lembro de todos. Mano, é horroroso. Em 2 jogos ele precisou fazer... Ele fez um gol, mas foi de pênalti. Ele precisou de um pênalti para fazer gol na Jacuipense. Ele jogou os 2 jogos. Mano, é horroroso, horroroso. Tirando esses daí pra mim que foram as críticas do jogo, que não conseguiram se destacar, de resto, o time todo foi bem, jogo na mão, não passou sufoco, e é isso, é que nem eu falei, quando o time for bem, vai ser elogiado. E é isso, quando a torcida cobra o time, é para fazer atuações como essa, principalmente quando pega time desse nível. Pega esse time, pega o Santos, pega o Grêmio, pega o Remo, pega o Mirassol que tá no Z4, a Chapecoense. Todos esses times, quando o Palmeiras pegar, tem que ganhar e sem o Palmeiras passar dificuldade. E é o que está acontecendo com o Palmeiras no Brasileirão. Quando o Palmeiras vence, é sempre com a dificuldade. E todo jogo, você pega contra o Red Bull, contra o Corinthians, você pega contra o Santos no Allianz Parque, o Remo agora, o Sporting Cristal. O Palmeiras, quando ganha, tá ganhando sempre no sufoco. Sempre contra times fracos, mas tá sempre no sufoco. Isso daí é uma coisa que tem que ser ajustada. Que nem eu falei, o jogo hoje legal, foi muito bom. Destaque para algumas coisas aí foi destaque, jogadores foi destaque nessa partida, mas não vai ser o parâmetro. Para mim, os jogos importantes de agora, antes da Copa, é esse final de semana e o próximo. Não adianta fazer o que fez hoje, aí contra o Cerro também, que é um time horroroso, meter 4-5, que tem condições para isso, que é um time horroroso, mas os 2 principais jogos, que vai ser contra Cruzeiro e Flamengo, o time não fazer nada. Então, agora passou, o Palmeiras está classificado. Hoje também, antes da partida do Palmeiras, o São Paulo, que já é também um rival direto aí, também já foi eliminado. E vamos ver, vai ser sorteado. A próxima fase vai ser sorteio, para ver o time que o Palmeiras vai enfrentar. Amanhã o Flamengo joga contra o Vitória. O Vitória jogou bem lá no Maracanã, perdeu de 2-1, mas amanhã joga em casa. E o Vitória jogando lá, o time dos caras é embaçado, mano. Os caras não tem um super elenco, mas os caras sempre dão pressão jogando lá. E mesmo com o time limitado, tá jogando bem. Então vamos ver o que vai acontecer com o Flamengo, se vai ser eliminado, se vai passar. Mas o Vitória jogando em casa joga bem. E é isso. O que eu vi do jogo foi isso. O resumo total do jogo é esse. Hoje foi um jogo para consagrar os bagres. Seria para mim o texto, assim, vai ser a capa do vídeo é esse, porque é um adversário totalmente fraco e o Palmeiras fez o que tem que fazer quando pega um time desse. É isso que tem que fazer. Então o Palmeiras aí agora vai pegar o Cruzeiro no sábado e vamos ver o que vai acontecer. O Palmeiras vai pegar um adversário que está crescendo aí no Brasileirão, quando chegou técnico novo, já saiu da zona que estava lá na zona de abaixamento. Vai ser um jogo importante para o Palmeiras. E vamos ver o que o Palmeiras vai desempenhar aqui. Depois do jogo vai ter uma análise aí, também um vídeo fazendo uma análise. E vamos torcer para o Palmeiras ganhar para continuar na liderança lá, lutando pelo título. E vamos para cima do Cruzeiro. Então é isso, deixa o seu like aí que é importante, se inscreve no canal e tamo junto. Avante palestra!